Bem-vindos ao Bookcast. É isso aí? Preparados para mais um mergulho profundo na história. Com certeza. Sempre pronto para desvendar os mistérios do passado. Hoje a gente vai abrir um livro que, olha, me deixou de cabelo em pé. Como? Aqui. Qual é o livro da vez? É o Manual Prático de Magnetismo Animal, publicado lá em 1844. Uau! 1844. Estamos falando do século XIX. Exatamente, o autor. Oh, Um tal de M. Alphonse Test. nunca ouvi falar, mas magnetismo animal, hein? Me parece um tema bem, digamos, controverso. É controverso até hoje, imagina naquela época. É verdade. Mas e aí, o que esse manual tem de tão especial? Ele é basicamente um guia prático Um guia prático para quê? para aplicar o magnetismo animal. Caramba! Então o autor acreditava mesmo nessa coisa de magnetismo animal? Acreditava? E pelo jeito eu queria ensinar todo mundo a usar. Que interessante. E o que a gente vai descobrir nesse mergulho? A gente vai mergulhar a fundo nas ideias do teste. Tipo, como ele entendia o magnetismo animal? Isso, as técnicas que ele usava, os casos que ele descreve. Parece fascinante. E bem, vamos ser sinceros, um pouco assustador também. É mexer com essas energias desconhecidas. Quem sabe que a gente pode encontrar. Mas antes da gente começar, um convite especial para vocês. Se inscrevam no canal Archaeobook. Lá você encontra muito mais conteúdo sobre história, livros e mistérios do passado. Boa. Não percam essa chance. Então, preparados para desvendar os segredos do magnetismo animal. Preparadíssimo. Vamos nessa. O texto começa o livro com um prefácio. É fácil. E o que ele diz ali? Ele explica por que decidiu escrever o anual. Interessante. E qual era a grande motivação dele? Ele queria popularizar o magnetismo animal. Popularizar, tipo, tornar ele mais conhecido. Sim. Ele queria que mais gente aprendesse a usar. Parece que ele era um entusiasta, né? Total. Ele acreditava que magnetismo animal podia trazer muitos benefícios para a humanidade. Sei, sei. E ele só falava bem do magnetismo. Ou ele também criticava algumas coisas. Ah, ele criticava sim. Criticava o quê? Ele criticava aqueles autores que escreviam, mas não diziam nada de útil. Ah, entendi. Aqueles que enchem linguiça, né? Exatamente. Ele comparava esses autores a pessoas que se preocupavam só com a aparência. Tipo aqueles que só querem se exibir, mas no fundo não tem conteúdo. Isso. E ele deixava claro que o objetivo dele não era diminuir a ciência. Mas sim complementá-la, né? Ele queria que o magnetismo animal contribuísse para o avanço do conhecimento. Entendi. Ele via o magnetismo como uma ferramenta para ampliar a ciência, não para negá-la. Isso aí. E como ele tenta fazer isso? Como ele tenta mostrar que o magnetismo tem valor científico? Ele faz um panorama histórico bem interessante. Um panorama histórico. Ele repassa a história do magnetismo animal desde as suas origens. Ah, entendi. Ele tenta mostrar que essa prática já existia há muito tempo para dar mais credibilidade. Exatamente. E ele começa lá no século XVIII, com Franz Mesmer. Mesmer. Ah, esse nome é familiar. Ele não é considerado o pai do magnetismo animal. Ele mesmo. O teste dedica um bom espaço para falar do Mesmer e das teorias dele. E o que o Mesmer defendia? Bom, resumidamente, ele acreditava na existência de um fluido magnético animal. Um fluido, tipo um líquido. Não exatamente um líquido, era mais como energia, uma força vital que percorria todo o universo. Sei, sei. E o que esse fluido tinha a ver com as doenças? Segundo Mesmer, as doenças eram causadas por um desequilíbrio nesse fluido. Interessante. Então, para curar as pessoas, era preciso reequilibrar esse fluido. Exatamente. E o Mesmer desenvolveu técnicas para fazer isso. Tipo, quais técnicas? Uma das mais famosas era o uso do tub. Tub. Que negócio é esse? Era um recipiente, tipo uma banheira cheio de água magnetizada. Água magnetizada. O Mesmer dizia que conseguia transferir o magnetismo para a água. E como as pessoas usavam esse tub? Elas se sentavam em volta do tub e seguravam barras de ferro que saíam dele. E isso curava as doenças? Bom, o Mesmer dizia que sim. Ele acreditava que o magnetismo da água, através das barras de ferro, reequilibrava o fluido nos pacientes. Parece meio mágico, né? Era uma época em que a ciência ainda estava engatinhando, em que as pessoas buscavam explicações para os mistérios da natureza. É verdade. Mas e aí, o que aconteceu com as ideias do Mesmer? Foram aceitas pela comunidade científica. Nem tanto. O teste menciona alguns relatórios importantes da época, como o relatório de Bailey e as conclusões do relatório de Jussieu. Esses relatórios falavam sobre o quê? Eles foram encomendados pela Academia de Ciências de Paris para investigar o magnetismo animal. E o que eles concluíram? Eles reconheceram que alguns pacientes do Mesmer realmente melhoravam, mas eles atribuíam essas melhoras à imaginação e à sugestão. Ah, entendi. Eles não acreditavam que existia um fluido magnético de verdade. Eles achavam que era tudo psicológico. E o teste, o que ele achava disso? Ele discordava.
Ele argumentava que a verdade existia independente do que as pessoas pensavam. Ou seja, ele continuava acreditando no magnetismo, mesmo com as críticas da academia. Exatamente. E ele não se limitou ao Mesmer. Ele foi buscar referências históricas ainda mais antigas. Tipo, Ele menciona o magnetismo entre os egípcios, hebreus e gregos. sério. Sim. Ele cita autores antigos, como Elian, e até menciona o Sócrates. Sócrates e filósofo. O Teste usa um exemplo de Plutarco, que descrevia o demon de Sócrates. Demon. Que negócio é esse? Era como se fosse uma voz interior que guiava o Sócrates. Sei. E o que isso tem a ver com o magnetismo animal? O Teste argumenta que esse demon podia ser interpretado como uma forma de sonambulismo natural. Ah, entendi. Ele está tentando mostrar que o sonambulismo, o estado alterado de consciência, já era conhecido na antiguidade. Exatamente. E ele não para por aí. Ele também menciona os romanos e os gauleses. E o que ele diz sobre eles? Ele fala do Esculápio, o deus da medicina romano, que supostamente curava as pessoas através de sonhos. Interessante. E ele cita as sibilas, que eram mulheres com poderes proféticos. Sei. Aquelas que previam o futuro. Isso. E entre os gauleses, ele destaca os Os druidas. druidas, aqueles sacerdotes celtas. Eles mesmos. O Teste diz que os druidas usavam o magnetismo para curar e prever o futuro. Caramba. Parece que o teste se esforçou para mostrar que o magnetismo tinha raízes bem antigas. Sim, ele queria dar uma base histórica sólida para essa prática. E ele cita mais algum autor importante além do Mesmer? Sim, ele menciona o Van Helmont. Van Helmont? Que era esse? Ele foi um médico e químico que viveu no século XVII. Sei. E o que ele tinha a ver com magnetismo? O Van Helmont acreditava que o magnetismo era uma força presente em toda a natureza. Sei. Ele dizia que só o nome magnetismo é novo, mas que a força em si já era conhecida desde tempos antigos. Entendi. Mais um ponto pro teste que tenta mostrar que o magnetismo não era uma invenção moderna. Exatamente. E aí o teste avança para o século XVIII e fala do Marquês de Puysegur. Puysegur? Esse nome me parece familiar. Ele não fez algumas descobertas importantes sobre o sonambulismo? Fez. O Puysegur observou que, durante o transe magnético, as pessoas entravam num estado de sonambulismo. E o que tinha de especial nesse estado? As pessoas ficavam mais sensíveis, mais receptivas à influência do magnetizador. Entendi. Elas se tornavam mais suscetíveis ao magnetismo. Isso. E o Puysegur também percebeu que, nesse estado, as pessoas podiam ter habilidades extraordinárias. E com quais habilidades? Elas podiam descrever seus próprios órgãos internos, diagnosticar doenças e até prever o futuro. Caramba, que doideira. As descobertas do Puysegur deram um novo impulso ao magnetismo animal. Imagino. Mas e a comunidade científica aceitou essas ideias de boa? Não, a Academia de Medicina continuava cética. Claro, era tudo muito novo, muito estranho. Eles criaram comissões para investigar o magnetismo. E o que essas comissões concluíram? Os resultados foram mistos. Alguns reconheciam os fenômenos, mas desconfiavam que podia ser fraude ou efeito da imaginação. Devia ser difícil acreditar nessas coisas, sem provas concretas. Era. E o teste reconhece que o magnetismo se espalhava lentamente. Por quê? Ele dizia que era difícil reproduzir os experimentos de forma consistente. Entendi. Nem sempre os resultados eram os mesmos. As pessoas que faziam os experimentos muitas vezes desistiam. Sei. Devia ser frustrante tentar provar algo que nem sempre dava certo. Devia. E o próprio teste conta que ele também passou por um longo processo de experimentação. Até chegar às conclusões que ele apresenta no manual. Exatamente. Mas e como era na prática? Como funcionava o magnetismo animal? O teste dedica um bom capítulo para falar das condições necessárias para produzir o magnetismo. Condições necessárias. Ele fala de vários fatores que influenciavam no sucesso da magnetização. Interessante. E quais eram esses fatores? Ele começa falando do sexo, da idade, do temperamento, do estado físico da pessoa. Entendi. Ele acreditava que essas características influenciavam na receptividade ao magnetismo. Isso. Mas ele dá muito mais ênfase às condições morais. Condições morais? Como assim? Ele dizia que a disposição mental da pessoa era fundamental. Entendi. A pessoa tinha que estar aberta ao magnetismo, né? Exatamente. O magnetizador tinha que entender o estado mental do paciente. E se o paciente tivesse com uma atitude negativa? Ou o magnetizador tinha que tentar modificar essa atitude. Caramba. Então ele não era só um técnico do magnetismo. Ele tinha que ser meio psicólogo também. Ele tinha que usar a razão e a persuasão para preparar o paciente para o tratamento. Interessante.
E ele fala de outras condições. Sim, ele menciona as condições frenológicas. Frenológicas, que negócio é esse? A frenologia era uma teoria que relacionava as características mentais com a forma do crânio. Sei. Eles achavam que dava para analisar a personalidade de uma pessoa só de olhar para a cabeça dela. É isso aí. E o teste acreditava que a frenologia podia ajudar a identificar pessoas mais suscetíveis ao magnetismo. Mas ele não era totalmente a favor da frenologia, né? Não, ele alertava que era preciso ter cautela. A frenologia era bem controversa naquela época. E hoje em dia sabemos que ela não tem base científica. Mas na época era uma tentativa de entender a mente humana. E o teste também fala da influência do ambiente e das testemunhas. Como assim? Ele dizia que um ambiente barulhento, com pessoas distraídas ou descrentes, podia prejudicar o processo. Ah, entendi. A atmosfera tinha que ser propícia ao magnetismo, né? Ele acreditava que as atitudes das pessoas podiam influenciar os resultados. Sei. Se as pessoas ao redor estivessem céticas, isso podia atrapalhar o magnetizador e o paciente. Isso aí. E aí, depois de preparar o paciente, o que acontecia? Como se manifestava o magnetismo? O teste descreve os sinais precursores do sono magnético. Sinais precursores, tipo os primeiros sintomas. Isso. Ele fala de sensações estranhas que a pessoa começava a sentir. Tipo, quais sensações? Uma sensação de lentidão no pensamento, calor ou frio na cabeça. Sei. Formigamento nas mãos e nos pés e um piscar de olhos diferente. Interessante. E o que acontecia depois desses sinais? A pessoa entrava num estado de sono magnético. Um sono diferente do sono normal. É um sono induzido pelo magnetismo. E como era esse sono? A pessoa parecia estar dormindo profundamente. Mas ela podia abrir os olhos se fosse tocada, sem acordar de verdade. Caramba, que estranho. Era um estado de sonambulismo. Sonambulismo. A pessoa agia como se estivesse dormindo, mas podia se movimentar e falar. E o teste explicava o que causava esse sonambulismo. Ele dizia que era um estado extraordinário, pouco compreendido. Vago, né? Ele reconhecia que não sabia explicar tudo. Mas ele tentava, né? Sim, ele dividia o sonambulismo em duas formas principais. Quais formas? O sonambulismo propriamente dito e o sonambulismo lúcido. E qual a diferença entre os dois? No sonambulismo propriamente dito, a pessoa tinha os sentidos diminuídos. Diminuídos. Ela podia ficar cega, surda ou insensível à dor. Nossa, que loucura. Ela podia ter pensamentos confusos, falar dormindo, andar dormindo e até realizar ações complexas sem ter consciência do que estava fazendo. E o sonambulismo lúcido? No sonambulismo lúcido, a pessoa mantinha a consciência e a clareza mental. Mesmo estando em transe? Sim. E nesse estado, ela podia ter habilidades ainda mais extraordinárias. Tipo? Ela podia ver sem usar os olhos, sentir o que os outros estavam pensando. Caramba! E até prever o futuro. Que incrível. O teste descreve vários casos impressionantes de sonambulismo lúcido. E devia achar isso fascinante, né? E via. Mas ele também era cauteloso. Cauteloso? Ele sabia que nem tudo que era atribuído ao magnetismo era real. Faz sentido. Devia ter muito charlatão se aproveitando da situação. Com certeza. Mas o teste acreditava que, por trás de todo o misticismo, havia fenômenos genuínos que mereciam ser estudados. Ele era um cientista, né? Ele queria entender a verdade por trás do magnetismo. Exatamente. Mas me fala mais sobre essas habilidades do sonambulismo lúcido. A visão sem usar os olhos, por exemplo, como ele explicava isso. Ele descreve casos de pessoas que conseguiam ler com os olhos vendados. Vendados? Tipo, com os olhos completamente cobertos? Sim. E ele menciona vários experimentos que foram feitos para evitar fraudes. Eles usavam vendas duplas, triplas, faziam testes em ambiente controlado. Para ter certeza de que a pessoa não estava enxergando de jeito nenhum. Isso. E mesmo assim, algumas pessoas conseguiam ler, descrever objetos e até se locomover sem esbarrar em nada. Caramba. Mas como ele explicava isso? Ele não tinha uma explicação definitiva. Devia ser difícil de acreditar, né? Era. Mas ele sugeria algumas hipóteses. Ele achava que podia ser uma forma de percepção extrasensorial. Sei. Como se a pessoa tivesse um sexto sentido. Isso. Ou que o magnetismo permitia que a mente se conectasse diretamente com o mundo, sem precisar dos sentidos físicos. Que interessante. As teorias dele eram bem ousadas para a época. Mas e a transmissão de pensamento? Ele também fala sobre isso? Sim, ele descreve casos de magnetizadores que conseguiam influenciar os pensamentos e as ações dos pacientes. Troca o poder da mente. Ele fala de experimentos em que o magnetizador pensava em algo e o paciente reagia de acordo. Nossa. E ele acreditava que isso era possível. Ele dizia que as evidências eram fortes, mas que ainda era preciso investigar mais a fundo.
Devia ser difícil provar que não era só sugestão, né? Difícil mesmo. E a previsão do futuro? Ele também fala sobre isso. Sim, ele menciona casos de sonâmbulos que previam eventos futuros, principalmente relacionados à própria saúde. E ele te acreditava nessas previsões? Ele dizia que algumas previsões se concretizavam de forma impressionante, mas que outras não. Sei. Ele não tinha uma explicação para esse fenômeno, mas reconhecia que era um dos aspectos mais intrigantes do magnetismo animal. Fascinante. E o que mais ele fala no manual? Ele dedicou um bom espaço para falar das aplicações terapêuticas do magnetismo. Ah, entendi. Ele acreditava que o magnetismo podia ser usado para curar doenças. Acreditava. Ele descreve vários casos de pessoas que foram curadas através do magnetismo. Que tipo de doenças? Doenças nervosas, paralisia, reumatismo, epilepsia. Nossa, uma variedade grande. Ele argumentava que o magnetismo podia tratar uma gama enorme de doenças. Mas como ele explicava essa ação curativa? Ele dizia que o magnetismo atuava principalmente no sistema nervoso e na circulação sanguínea. Faz sentido. O sistema nervoso controla muitas funções do corpo. E ele acreditava que o magnetismo podia reequilibrar o sistema nervoso, restaurando a saúde. Interessante. Ele também descreve as técnicas que ele usava para tratar os pacientes. Que tipo de técnica? Ele usava passes magnéticos, toques, fixação do olhar Sei. e até a magnetização de objetos. Magnetização de objetos. Como assim? Ele acreditava que podia transferir o magnetismo para água, comida, remédio. E isso potencializava o efeito do tratamento. Ele dizia que sim. Caramba. Que poder! Mas ele alertava que o magnetismo não era uma panaceia. Sei. Ele não acreditava que o magnetismo curava tudo. Sei. Ele dizia que era preciso usar o magnetismo com sabedoria, sempre respeitando os limites da natureza. Entendi. Ele era um defensor do magnetismo, mas também era um cientista. Isso! Ele queria que o magnetismo fosse usado para o bem da humanidade, mas sempre com responsabilidade. E ele termina o manual falando de quê? Ele conclui com algumas reflexões sobre os mistérios do magnetismo animal. Tipo, Ele reconhece que ainda havia muito a ser descoberto. o magnetismo era um campo vasto e cheio de perguntas sem resposta. E ele convida os leitores a continuarem investigando, a buscarem a verdade por trás dos fenômenos. Que legal! Ele incentivava a pesquisa e a busca por conhecimento. Sim, ele termina o manual com a mensagem de esperança de que o magnetismo animal, se usado com sabedoria, podia trazer grandes avanços para a humanidade. Nossa, que jornada fascinante. Mergulhar nesse manual foi como voltar no tempo, né? Foi mesmo. E nos faz pensar em como a nossa compreensão do mundo mudou ao longo dos séculos. É verdade. O que era considerado ciência naquela época, hoje pode parecer absurdo. Mas, por outro lado, algumas das questões que o teste levanta continuam sem resposta até hoje. Os mistérios da mente humana, a natureza da consciência. O poder da sugestão, os limites da nossa percepção. São temas que ainda nos intrigam, que nos desafiam a buscar respostas. E você, ouvinte, o que achou dessa viagem ao mundo do magnetismo animal? Quais foram os seus momentos de ahá durante esse mergulho? Que perguntas surgiram na sua mente? Compartilhe suas reflexões com a gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal Arqueobook para mais explorações em textos históricos fascinantes. Até a próxima! Tchau, tchau!